A gente precisa reafirmar o quanto que o que aconteceu na história original da Páscoa não são lendas, não são contos, não são valores, mas são fatos. Fatos esses que não foram inventados, mas fatos reais, história real, que ao crermos nessa história real, isso gera em nós transformação, mudança de vida. A grande diferença da historicidade desses fatos não é apenas uma evidência de que Jesus realmente existiu, de que Jesus realmente foi crucificado, de que Jesus ressuscitou, como há testemunhas oculares, segundo as Escrituras, mas o grande poder de sabermos que tudo isso aconteceu não é comprovarmos ao mundo que cremos em um Messias que realmente existiu e teve seu papel na história. Mas o grande poder dessa história é a transformação de vida daquele que crê. Porque contra a vida transformada e com relação a uma vida que agora vive de uma forma completamente diferente, esses argumentos ganham muito mais poder e mais sentido. Porque a mensagem que o mundo precisa não é mais de uma nova comprovação, não é de uma evidência científica. O que a nossa sociedade precisa é de vidas transformadas pelo poder de Deus e que demonstram ao mundo e à sociedade como viver direito num mundo corrompido. O que nós precisamos hoje são pessoas que são fundamentadas na fé em Jesus Cristo a ponto de vencerem o pecado, de vencerem a injustiça, de vencerem a opressão, de vencerem as tentações, de vencerem o mundo, de se manterem íntegras e fiéis num mundo completamente deturpado e corrompido, e apontar a luz para este mundo que se baseia na vingança, que se baseia no ódio, que se baseia em polarizações, que se baseia em xingamentos, que se baseia nas ofensas, que se baseia na opressão. A mensagem da ressurreição é uma mensagem de esperança, de que é possível sim ser luz nessa terra, é possível ser diferente, é possível ter uma proposta que nos mova. O apóstolo Pedro nos escreve na sua segunda carta, 2 Pedro capítulo 1, verso 12: sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já sabem que estão solidamente firmados na verdade que receberam. No verso 16, de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, diz Pedro, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro dá ênfase aqui à ideia de que isto é uma verdade e que isso não é uma fábula, não é um conto inventado, mas que nesta verdade nós, uma vez fundamentados, também nos tornamos testemunhas. Eu quero lembrar os queridos irmãos que quando Jesus, em Atos capítulo 1, verso 8, ele nos confere poder, ele diz, e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que Jesus está se referindo aqui, não é uma breve explicação sobre o que Jesus fez e viveu, mas a palavra testemunhas foi cuidadosamente empregada pelo evangelista Lucas em Atos, a partir do termo em grego martirós, porque o que Jesus estava nos dizendo é que a partir do momento em que eu creio na morte e na ressurreição de Jesus, e a partir do momento em que eu recebo o Espírito Santo de Deus, pela fé em Jesus Cristo, eu me torno o seu mártir. Não é apenas alguém que compartilha de algo que você acredita, é alguém que está disposto a viver e morrer pela sua verdade. É alguém que morre pelo que você crê, é alguém que vive pelo que se crê, é alguém em que a fé é maior do que qualquer outro propósito de vida. É alguém que a fé não é um mapa do tesouro, mas é o próprio tesouro. É alguém que Jesus Cristo não se torna alguém, um trampolim para conseguir os teus sonhos. É alguém que, para quem crê de verdade, Jesus Cristo é o nosso maior tesouro. É a nossa verdade, é aquilo pelo qual eu vivo, é aquilo pelo qual eu morro. Como afirma o apóstolo Paulo, pois para mim o viver é Cristo e o morrer
é lucro, porque não há nenhum outro propósito para quem realmente crê que seja maior do que Jesus Cristo e a sua missão. E esta é a maior evidência da ressurreição. A maior evidência de que cremos num fato verdadeiro não é o poder do nosso argumento, mas é a vida que temos. É como nós vivemos. É como a nossa vida transparece essa missão. Porque crer no fato da ressurreição, da obra de Jesus Cristo na sua morte, na cruz, e que Ele está vivo e nos enviou o Espírito Santo, crer nisso nos transforma por completo. Agora, infelizmente, há muitos frequentadores de igrejas que estão mais ao lado dos fariseus e sacerdotes da época de Jesus do que daqueles que se tornaram seus mártires. Há, infelizmente, muitos que são frequentadores de igreja, talvez há muito tempo, com mais fé na ideia de viver uma vida com uma conduta moral, ética e correta, ou numa ideia de subjugação por se sentir mais merecedor da graça, ou mais detentor de algum poder espiritual, do que aqueles que estão de fato a viverem e a morrerem pela sua fé em Jesus Cristo. Há muitos que hoje são como os fariseus da época, porque quando Jesus morre, o grupo de religiosos começou a levantar várias objeções para que a morte e a ressurreição de Jesus não se tornasse um fato poderoso a ponto de criar uma dissensão no farisaísmo. O medo deles era o medo deles perderem o poder humano, poder político, poder religioso, poder de influência, enquanto a ação do Espírito Santo era inverter a ordem de poder. E falar, olha, o poder não está na influência, o poder não está na historicidade, o poder não está na política, o poder não está no conhecimento, o poder está na vida. Naquele que vive em integridade com que se crê e está pronto a morrer por ela. A verdade é que uma nova vida nos é possibilitada pela fé no sacrifício de Jesus. Verdadeira fé essa que não é teórica e não é racional, mas é experiencial. Muda toda a minha experiência de vida. A maior evidência de que eu tenho esta fé é a transformação do meu coração, é a disposição de viver integralmente por Ele, todos os dias. Num dos relatos da ressurreição, lá em Mateus capítulo 27, no verso 62, nós lemos qual foi a postura dos fariseus, que foi a seguinte, Mateus 27, 62, no outro dia, que era o seguinte, ao da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias, ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e roubando o corpo digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro, disseram os fariseus. Por que vai ser pior? Porque vai ser muito pior eles terem a certeza de que Jesus ressuscitou. É melhor isso não acontecer. Levem um destacamento, levem um grupo de soldados, respondeu Pilatos, podem ir, mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. E eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Sabe o que é isso? É o esforço da religiosidade, fazer um esquema, fazer uma maquinação, um planejamento, para guardar a verdade, para conter a verdade essa que não pode ser contida. Infelizmente os religiosos, os fariseus e os saduceus da nossa época estão impedindo, estão fazendo esquemas para que Jesus não se torne uma verdade dominada pelo povo, não se torne uma verdade que ganhe corações, que alcance vidas, que transforme corações. Como é que podemos então, nós que cremos na ressurreição, e que se nós nos consideramos verdadeiros discípulos de Jesus, como nós podemos realmente manifestar aquilo que cremos? Como a verdadeira crença na fé, na ressurreição de Cristo se manifesta?
nas nossas vidas, no nosso viver diário e na sociedade? Bom, parte do pressuposto de que a maior evidência da ressurreição é a transformação de vida. Você, independente de quanto tempo você tenha de caminhada na fé, você precisa evidenciar transformação de vida a cada dia. A maior evidência da ressurreição é o quanto você diariamente está sendo transformado a cada dia, de uma forma maior, de uma forma mais semelhante à pessoa e ao caráter de Jesus. Tem gente que fala assim: eu já sei tudo, já aprendi tudo, já ouvi tudo, já estudei muita escola bíblica, já até dei aula, já sentei aqui no banco muitos anos, já ouvi muitas mensagens, mais uma mensagem sobre Páscoa. Não tem mais nada para aprender. Há pessoas que entendem que não tem mais nada para mudar, não tem mais nada para serem transformados, porque acham que já foram mudados o suficiente. Eu afirmo com segurança, seguradamente, que se você ainda está nessa terra, você ainda não virou anjo, tá? Você ainda não virou perfeito, você ainda não ficou assim, olha, perfeitamente à semelhança de Jesus. Deus é tão paciente que te dá tempo para se arrepender. Deus é tão paciente que está estendendo os seus dias nessa terra para que você tenha tempo de mudar, para que você tenha tempo de olhar para dentro de si e falar assim: eu ainda estou distante do caráter de Cristo. Eu levo muito a sério o juízo divino sobre os que creem e não se arrependem, porque eu já vi no meu ministério, estava falando hoje com a jovem que eu vim dar carona. Falei: olha, em 2008 terminei a faculdade teológica. Ela falou: eu tinha 2 anos em 2008. Falei: estou velho. Eu já vi em meu ministério muita gente que afirma crer, que foi batizado, que entende a doutrina, que entende a palavra, mas nunca se quebranta, nunca muda, nunca se arrepende, nunca é ensinável, nunca tem um coração quebrantado, nunca está disposto a olhar para dentro de si e falar: sou um grande pecador. Sempre tem aquela postura altiva, sempre é superior, sempre se acha o melhor, sempre acha que sabe tudo. Sabe o que acontece com esses que não se arrependem? Juízo divino. Juízo que vem em fraqueza, que vem em enfermidade, que vem em morte. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu levo muito a sério a vida em temor a Deus, porque eu sei que existe um Deus que é justo juiz, e porque eu sei que prestarei contas a esse Deus, e porque eu sei que a minha vida seria falsa se eu pregasse algo que eu não vivo, se eu não estivesse disposto a viver conforme que prego e levo as marcas disso na minha vida. A minha vida seria muito mais fácil se eu falasse apenas amenidades, se eu apenas falasse o que é confortável, se eu nunca confrontasse ninguém, se eu nunca dissesse: você é um mísero pecador que precisa se arrepender, assim como eu, se eu não olhasse para dentro dos meus próprios pecados, se eu não assumisse as palavras que prego, seria muito mais confortável, mas não seria um caminho de integridade. Após a morte de Jesus, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes fizeram um grande esforço para que a vida deles não precisasse ser mudada, porque se Jesus realmente tinha ressuscitado, isso iria impactar a vida deles. Imagina que agora, aqueles que eles falavam assim: não, esse daí é fake, esse é falso, não ressuscitou. Imagina se agora não houvesse mais nenhuma contra-argumentação para o fato de que Jesus ressuscitou. Agora, ou eles mudavam, ou eles estavam diante do juízo. Esse Deus que venceu a morte vai prestar contas. Então é melhor você ocultar a verdade do que encará-la. É melhor você fingir que não é bem assim. É melhor você empurrar com a barriga. É melhor você fingir que a palavra do pastor não é para você, do que você encarar a verdade. Porque encarar a verdade exige mudança. E os fariseus fizeram um grande esforço para falar que aquilo não era real. Falaram que os discípulos tinham roubado o corpo. Falaram que os discípulos tinham tido alucinações.
Alguns começaram a falar que Jesus não tinha morrido de fato, que Jesus tinha só desmaiado na cruz. Ele não tinha morrido, ele desmaiou. Aí depois ele despertou. Alguns começaram a falar assim, não, olha, aqueles lá que foram ver o corpo, foram para o túmulo errado, eles se enganaram. Não era o túmulo de Jesus, foram para o túmulo de um outro homem lá. Começaram a inventar todas as desculpas e legitimações possíveis para desconstruir a verdade da ressurreição. Começaram a falar que ladrões roubaram o corpo. E aí, por fim, começaram a dizer, como se diz hoje, que a ressurreição não foi literal. Olha, a ressurreição é simbólica. Eu já ouvi pastor Batista falando isso. A ressurreição, ela é um símbolo da luta da sociedade. Ela é um símbolo de que a vida continua. Negar a literalidade da ressurreição. No entanto, o principal argumento, mesmo supondo que os discípulos tivessem conseguido remover o corpo, há uma consideração que é psicologicamente suficiente para esvaziar toda a teoria, que é o seguinte: aqueles discípulos não apenas pregaram a ressurreição, mas sofreram pela ressurreição. Será que eles estariam preparados para serem presos, açoitados e até mesmo a morrer por uma mentira? Sabe qual que é a verdade sobre mentirosos? Que quando a mentira começa a se voltar contra ele, ele abre mão. O mentiroso não sustenta a sua mentira até o momento em que a mentira o prejudica. Se a mentira começa a prejudicá-lo, ele cria outra mentira. Não foi bem assim, não foi assim. Até então era uma versão. Quando essa versão deixou de ser benéfica, agora ele cria outra versão. Mentirosos e mártires não são feitos do mesmo sangue. Pessoas que morrem por uma verdade não são pessoas mentirosas. Elas realmente creem, porque elas estão dispostas a perderem tudo por aquilo que crê. Porque uma mentira só é boa se é conveniente. Você só leva até as últimas consequências quando você está convicto da verdade. Nesse aspecto, é a transformação que a verdade faz em nós, que é uma vida de integridade que faz em nós, a maior evidência da ressurreição, a maior evidência de que você crê no que você afirma crer. Com a morte de Cristo, se você olhar para os relatos do Evangelho, estavam todos desanimados, desesperançosos. Quando Jesus morre na cruz, eles fogem, eles se escondem, eles ficam lá de cabeça para baixo, eles ficam com medo de que as autoridades romanas vão lá pegar também os discípulos. Pedro nega Jesus, todo mundo fica acuado. Mas quando Jesus ressuscita, aquele medo é transformado em ousadia. Pedro começa a pregar para mais de 3.000 pessoas que Jesus está vivo. Cadê aquele Pedro que tinha negado que conhecia Jesus quando ele estava na cruz? Agora, com a ressurreição, esse mesmo Pedro não tem medo de se expor. O que aconteceu? O que aconteceu com Pedro? Um homem medroso, e agora prega com coragem, e agora fala para o aleijado: levanta e anda. O que aconteceu com esse Pedro? Sabe o que aconteceu? Ele foi transformado por uma verdade. A ressurreição nos transforma. Poder da ressurreição. E esse é o poder da ressurreição que deve atuar em cada um de nós. E aqui está um segundo aspecto da evidência da ressurreição nas nossas vidas. É entendermos que a ressurreição de Cristo nos aponta que a vida vem pela morte. Pedro entendeu, porque o Senhor dele só ressuscitou depois que morreu, que ele só viveria depois que abrisse mão da sua vida. E essa é a grande evidência também para quem crê, é a capacidade de abrir mão do que for preciso, em nome daquilo que se crê, para que haja vida, de morrer para viver. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, verso 10: eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte,
para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. A visão do apóstolo Paulo é que existia um poder na ressurreição. Ele entende que esse poder da ressurreição atuou sobre os discípulos, sobre os apóstolos, os transformou, os levou a serem mártires, os levou a serem corajosos, os levou a serem homens de coragem, homens íntegros, homens de postura, homens ousados. E Paulo está dizendo que esse poder da ressurreição é aquilo que nos confere a graça de participarmos dos sofrimentos de Cristo. Porque o poder da ressurreição não é para você sair como se fosse um super-homem, colocar uma capa e falar assim, eu tenho a força, e achar que agora tudo é possível porque você tem o poder da ressurreição. Não, a única utilidade do poder da ressurreição é reviver quem já morreu. Concordam comigo? Qual é o poder da ressurreição? É trazer vida para quem já morreu. Como é que o poder da ressurreição atua na sua vida? Só tem uma forma de você viver o poder da ressurreição: é morrendo. Amém? Você só vive o poder de Jesus se você morrer. Morrer a cada dia. Eu preciso ser um suicida, preciso ser alguém que vai ser um kamikaze por Cristo. Eu, quando era mais jovem, eu sou jovem, agora eu estou ficando um velho jovem. Eu era um jovem velho, agora eu sou um velho jovem. Quando eu era um jovem velho, lá nos meus 17 anos, 18 anos, eu estava já na faculdade teológica. Aí eu criei um grupo que eu queria ser um missionário nos lugares mais extremos da terra. Óbvio que eu não era casado, e não tinha família, e não tinha nenhuma outra preocupação a não ser a mim mesmo. A minha mãe se preocupava, mas eu não me preocupava. Eu falei eu quero ser um mártir, eu quero pregar na Coreia do Norte, quero pregar no Sudão, quero pregar no lugar mais difícil para o evangelho. Daí eu criei um grupo lá com os seminaristas, a gente chamava assim, os kamikazes de Cristo. Nós queremos ser mártires, nós queremos morrer por Jesus. Graças a Deus que Deus me livrou. Senão eu não estaria aqui. Não teria uma filha, não teria casado. Assim, eu não vou casar, porque Paulo diz que quem casa se preocupa com as coisas de casado. Eu vou ser solteiro para Jesus. Até parece, né? Será que é isso que Jesus está falando? Você só vai ter o poder da ressurreição se você se matar, se você literalmente der a sua vida, se você realmente morrer. Não, o que Jesus quis dizer? Paulo está falando aqui sobre quero conhecer a Cristo. Paulo desejava ardentemente conhecer a Jesus. Ele sabia que o caminho para conhecer Jesus era um caminho em que ia além de um conhecimento teórico, mas era um conhecimento de conformidade de vida, de experimentar o que Jesus experimentou, de passar o que Jesus passou, e em todas as proporções, em cada medida, cada um de nós tem a oportunidade de experimentar o que Jesus experimentou. Quando, pastor? Sabe quando? Quando você é insultado e não revida. Quando você luta por fazer a justiça e sofre as consequências por isso. Quando você escolhe que vai continuar fazendo o que é certo, mesmo quando as coisas não dão certo. É quando você resolve ser humilde, se humilhar e pedir perdão para quem te ofendeu. Em cada proporção, em cada medida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na sua família, dentro de casa, no seu casamento, você tem a oportunidade de experimentar Jesus. E como é que você experimenta Jesus? Quando você faz o que Ele fez, quando você vive como Ele viveu. O apóstolo Pedro então nos escreve, 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 21 até o 24, que o próprio Senhor Jesus nos deu exemplo para que seguíssemos os seus passos. E qual era o exemplo que Jesus nos deu para que seguíssemos os seus passos? Ele, quando foi ultrajado, não revidava. E diz aqui, ele não cometeu pecado algum,
Nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. E diz aqui, verso 21, para isso vocês foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Sabe para que Jesus então sofreu no nosso lugar? Além de nos remir dos pecados, além de levar toda a culpa de trilhões de pessoas sobre as costas, além de nos salvar e nos perdoar, Jesus sofreu terrivelmente sendo Deus, foi insultado, foi ultrajado, foi humilhado, perdoou quem o ofendia, se humilhou perante os seus ofensores, mesmo tendo o poder de os eliminar. Jesus fez isso para que você seguisse os seus passos, para que você olhasse para Ele e toda vez que você sofresse por Ele, você falasse assim: eu estou seguindo os passos do Mestre, amém? Eu estou experimentando Jesus. Você já teve a sensação de você querer responder para alguém grosseiramente? Acho que sim, né? Acho que não sensação, você fez, né? Você já fez. A pessoa foi grossa, a pessoa te ofendeu, a pessoa te fez mal, e você falou assim: agora ela vai ver. Agora eu vou falar todos os pingos nos is, eu vou colocar a verdade aqui na mesa, agora eu vou mostrar o quanto ela está errada, agora eu vou mostrar o quanto eu estou certo. E você escreveu a mensagem, pela graça você não enviou áudio, você escreveu a mensagem. Se tivesse enviado o áudio já era. Alguns já enviaram áudio, depois apagaram, aí já foi, o cara já ouviu. Você escreveu falando: e você que é isso, isso, isso aqui, e você que fez isso, e você que não sabe de nada, e você. Aí você orou. Você já teve essa experiência? Ou só eu que tive isso? Acho que só eu, hein? Você já teve? Você escreveu, você falou assim: vou mandar. Aí você orou. Aí o Espírito de Deus falou assim: você vai fazer isso mesmo? É isso que você está lendo na Bíblia? É isso aqui que Jesus fez, quando ultrajado revidava, é isso. Quando ofendido dava uma pancada na cabeça para mostrar quem é que sabe. É isso que Jesus fez. Aí o Espírito Santo fala para você: isso mesmo você vai fazer? Aí você, com lágrimas, você apaga, e você escreve assim: querido, eu amo a sua vida, eu estou orando por você, que Deus abençoe você, me perdoa, porque eu te ofendi. Quando você faz isso, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo uma morte lá. Alguém está morrendo o seu ego, está morrendo a sua vontade, está morrendo a sua carne, está morrendo o seu pecado. Mas quando tem morte, sabe o que tem? Ressurreição. Diga: ressurreição. Porque Jesus está vivendo em você, amém? Porque Jesus está vivendo em você. E só vive Jesus quem morre. Só vive Jesus quem já morreu. É por isso que o apóstolo Paulo então nos escreve: fui crucificado com Cristo. Agora, já não sou eu quem vive mais, Cristo vive em mim. Eu não vivo, Cristo que vive. Eu não falo, Cristo que fala. Eu não posto, Cristo que posta. Eu não escrevo, Cristo que escreve. Eu não desejo, eu desejo por Ele, eu desejo a Ele. Amém? A vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Jesus coloca uma condição para segui-lo: quem quiser vir após mim, Lucas capítulo 9, verso 23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e faça o quê? Tome às vezes a sua cruz, é isso? Olha, às vezes você vai carregar uma cruzinha aí, tá? É isso que Jesus falou? Não, ele está falando assim, ó: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente
dia após dia. Tome a sua cruz. Agora você pensa assim, estou carregando a minha cruz. Você fala assim, estou carregando aqui a minha cruz. Você fala assim, qual é a sua cruz? Essa cruz aqui é meu marido, aqui, esse fardo pesado. A minha cruz é esse trabalho aqui, esse trabalho é minha cruz. Tem um detalhe aí importante que você precisa entender, que a gente precisa entender. Que a crucificação era uma forma de execução romana. E ninguém que foi condenado à crucificação sobreviveu. Porque a crucificação era para matar. Ninguém carregava a cruz se você não fosse morrer nela. Só carregava a cruz, só era obrigado a carregar a cruz nas costas quem depois ia ser pregado nela. E só era pregado nela quem estava condenado à morte. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você quiser me seguir, você tem que carregar a sua cruz. Ele não está falando que você tem que aturar alguns fardos na sua vida. Olha, se você quiser me seguir, algumas coisas vão ser difíceis, hein? Você tem que aturar alguns pesos aí, vai ser difícil carregar um fardo. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, se você quiser me seguir, só tem um jeito para você me seguir. É você, todos os dias, morrer para si mesmo. Todos os dias você tem que morrer para o seu ego, para o seu eu, para a sua carne, para o seu pecado, para a sua vontade de sobressair. Todos os dias, você tem que falar assim, Jesus, já não sou eu quem vive. Jesus, está aqui, o Senhor vive em mim. Mas como é que eu vou fazer isso, pastor? Eu vou te dizer que é possível. Se você fizer isso na força do seu braço, você vai fracassar miseravelmente. Porque a força do seu braço quer fazer tragédia. Mas tem uma forma disso ser possível. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 1, verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O apóstolo Paulo está falando aqui, incomparável grandeza, poder e poderosa força de Deus. Deus tem incomparável grandeza, Deus tem poder, Deus tem poderosa força. Ele diz que esse poder, diz Paulo, a incomparável força, o poder que você não tem, o poder que eu não tenho, esse poder incomparável, diz Paulo, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Paulo está dizendo que este poder incomparável foi exercido na ressurreição de Cristo. E o mesmo Paulo escreve lá aos Filipenses que ele quer viver o poder da ressurreição. Quero conhecer a Cristo e eu quero conhecer o poder da ressurreição. O mesmo poder que atuou sobre Jesus é o poder que nos está acessível. Porque o poder para que você morra todos os dias não vem da sua força de vontade, vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Vem de você dizer assim: Deus, eu não tenho forças, eu não vou conseguir, mas eu preciso da sua força. Espírito de Deus, atua em mim agora. E o poder da ressurreição vai atuar na sua vida, amém? Você crê nisso? Eu creio, porque eu tenho vivido, e você também tem vivido, o poder da ressurreição diária. Você está morrendo por Cristo a cada dia? O que precisa morrer na sua vida? O que precisa morrer agora nessa situação? Você ainda está lutando com isso. Assim, não, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que responder, tenho que reagir, tenho que falar, tenho que mostrar, tenho que fazer acontecer, tenho que sobressair. Você está lutando com isso? Morre agora, em nome de Jesus. Morra para que Jesus viva.
O que hoje precisa morrer, talvez seja o pecado na sua vida. Você fala assim, não consigo vencer esse pecado. Você não consegue mesmo, não consegue. Só o poder de Deus nos liberta do pecado. Só a graça de Jesus Cristo, só o poder do Espírito Santo. Você fala assim, não consigo na minha força de vontade. Não consegue, a força de vontade não é suficiente. Ela ajuda, mas não é suficiente. Só tem uma coisa que faz você mudar, é o poder da ressurreição. Como você está vivendo por Ele? Olha, eu quero te desafiar a aproveitar as situações difíceis na sua vida, as ofensas, a aproveitar as tentações na sua vida, para que você se torne mais semelhante a Jesus nelas. Não para que você pense assim, mas por que tudo comigo? Coisa ruim só acontece comigo, por que só eu? Por quê? Por que eu sou perseguido? Por que dá errado? Por que eu faço o que é certo e as coisas dão errado? Estou servindo a Deus, estou fazendo discípulos, mas aqui olha quanto sofrimento, quanta gente, olha o que acontece contra mim, olha as adversidades. Eu quero te desafiar a olhar para isso agora e falar assim, sabe, Deus está permitindo isso na sua vida, para que você tenha a experiência agora de realmente comprovar com o teu viver que crê na ressurreição, de realmente comprovar com a tua atitude, com a tua resposta, com a tua reação, com a tua perseverança, com a tua diligência, com a tua integridade, você comprovar que agora você está experimentando a morte e o poder da ressurreição de Jesus em você, amém? Deus está te dando a oportunidade de ser mais parecido com Jesus, e ao chegar lá, essa vai ser a incomparável riqueza que nos aguarda, aleluia, né? Glória a Deus, alegre-se por isso. Ore comigo, feche seus olhos, ore comigo agora. Eu queria que você refletisse agora, em nome de Jesus, o que hoje precisa morrer na sua vida? O que precisa morrer para que o poder da ressurreição atue em você, no teu relacionamentos, no teu trabalho, no teu dia a dia, na tua disciplina diária? Você fala assim, não, não consigo ter disciplina, não consigo ler a Bíblia todo dia, não consigo orar todos os dias, não consigo, pastor, meu dia é corrido. O que precisa morrer? Sabe o que está precisando? O poder da ressurreição na sua vida. Não consigo vencer esse pecado, não consigo perdoar essa pessoa, não consigo deixar de querer responder na mesma altura, não consigo. O poder da ressurreição está agora acessível pela morte. Isso precisa morrer. E eu vou agora te inspirar, te convocar a colocar isso diante de Deus e dizer, Deus, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Deus, o Senhor vai viver. Deus, eu estou morrendo agora para isso aqui, Senhor. Deus, viva o Senhor em mim. Pai amado, estamos aqui orando ao Senhor, e o teu povo está aqui orando, Pai, colocando o coração diante de Ti, e colocando, Pai, todos esses desafios diante de Ti, colocando, Deus, os desafios diários de morte diante do Senhor, clamando a Ti, Pai, dá-nos o Teu poder para hoje morrer por Ti, morrer para Ti, morrer para o pecado, morrer para o ego, morrer para o orgulho, morrer para a vaidade, morrer para a vanglória, morrer para o direito de estar certo. Deus, se tudo isso nos impede de viver o Teu poder, nós não queremos mais. Nós abrimos mão, Pai, nesse dia, está morrendo, Pai, para que o Senhor Jesus Cristo viva em nós. Jesus, nós declaramos, como fez o apóstolo Paulo, para nós, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Já não sou eu quem vive, já estou crucificado com Cristo, e Cristo vive em mim. A minha vida é pela fé no Senhor Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor venha agora, em nome de Jesus, iluminar os corações pelo Teu Espírito Santo, esclarecer e mostrar as atitudes que são necessárias a partir de hoje, Pai. Que o Senhor mostre agora, Deus, o que precisa ser mudado, e que o Senhor dê poder para vencer e para a vitória, não a vitória do mundo, mas a vitória que transparece o Teu caráter, Jesus. A vitória que mostra ao mundo quem Tu és e que cremos no Senhor.
a vitória que glorifica o Teu nome. Abençoa-nos, ó Pai, neste poder da ressurreição e nesta vitória, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome nós oramos, ó Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe neste propósito, que o Senhor lhe dê poder para vencer e para morrer e ressuscitar com Ele, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus.